para que servem os políticos? Certamente você já se fez essa pergunta, né? Em tempos como os atuais, onde a política tem trazido cada vez mais discórdia e polarização, muitas pessoas têm se perguntado qual vai ser o futuro da política e qual será o seu papel em um mundo hiperconectado, tecnológico e potencializado pela inteligência artificial. E se não faltam ideias sobre como usar a tecnologia para revolucionar a política, algumas delas podem até levar a um sistema onde a política vai ser feita sem políticos. Quer saber como? Vem com a gente! Olá, meu nome é Wilson Vedana e essa é a Futuropédia. Ô Wilson, deixa eu perguntar um negócio pra você, coisa minha aqui. Tem certeza que é uma boa ideia falar de política, bicho? Eu sei que o assunto é polêmico, mas é também necessário, porque fazer política não é nada mais do que tomar decisões. E isso é algo que todo mundo precisa fazer, seja em casa, no trabalho, na sua cidade ou no país onde você mora. E para isso são necessárias regras, e o conjunto dessas regras forma um sistema, o sistema político. E o sistema político mais comum no mundo hoje é a democracia representativa. Democracia porque o poder é exercido por todos, por meio do voto. E representativa porque ao invés da gente votar diretamente naquelas decisões que a gente quer tomar, a gente vota em pessoas que vão tomar essas decisões por nós, os políticos. O problema é que olhando para esse sistema, não é muito difícil ver que ele está em crise no mundo. Nos países em que o voto não é obrigatório, o número de votantes tem diminuído a cada eleição. O uso das redes sociais, com suas ferramentas de coleta de dados, anúncios direcionados e relações anônimas, tem feito com que a política se torne cada vez mais extrema, com algumas pessoas adotando posições radicais e outras escolhendo se alienar do debate político. A economia fraca e a dúvida sobre o futuro das próximas gerações tem gerado medo e revolta, abrindo espaço para ainda mais polarização. O avanço da globalização e o aumento da mobilidade entre fronteiras, embora tenha trazido crescimento econômico, também trouxe uma sensação de perda de identidade, estimulando comportamentos radicais e promovendo o discurso do nós contra eles na tentativa de resgatar e proteger essa identidade. Tudo isso faz com que o debate saudável entre propostas diferentes que deveria acontecer dentro do sistema político fique prejudicado, dificultando a abertura para novas ideias e impossibilitando que as melhores ideias tenham vez. Outro problema é que a política feita por meio de intermediários acaba possibilitando a captura do processo eleitoral e dos próprios políticos por interesses que nem sempre estão alinhados com as necessidades dos eleitores e da população em geral. O resultado disso são decisões políticas que beneficiam desproporcionalmente grupos que têm mais influência, muitas vezes deixando de atender aqueles que merecem ou precisam ser beneficiados por essas políticas. Com isso, o sistema político se torna uma máquina que passa a trabalhar em favor daqueles que indiretamente a controlam, gerando uma sensação geral de injustiça e fazendo com que os eleitores não se sintam representados. Tá bom, Wilson, até concordo com essas coisas que você está dizendo aí, mas tem jeito? Claro que tem. Se tem alguma coisa que nós humanos somos bons de fazer é achar soluções para problemas complicados. Então hoje eu vou falar de 3 ideias que podem ajudar a salvar a política e até transformar esse sistema para que no futuro a política possa ser feita sem políticos. Vamos lá? Número 1. Você está errado. Calma, que não é só você que está errado, mas todo mundo. E na verdade, isso não é propriamente uma afirmação, mas sim uma forma de pensar que existe desde a Grécia Antiga e que é expressada pela famosa frase de Sócrates: só sei que nada sei. Mais recentemente, o Elon Musk falou sobre essa ideia de um jeito um pouco diferente. Ele disse que para resolver problemas complexos, nós devemos adotar a premissa de que estamos errados e de que nosso objetivo é estar cada vez menos errado ao longo do tempo. Tá, Wilson, mas o que tem a ver eu saber que eu tô errado com a política? Como a gente falou na introdução, as rápidas transformações do mundo que a gente vive acabam gerando uma sensação de vulnerabilidade que se manifesta como insegurança e medo. E muitas vezes, para combater essa sensação de medo e insegurança, as pessoas buscam certezas, ainda que essas certezas estejam meio dissociadas da realidade. E isso faz com que a política acabe virando um jogo de culpados ao invés de um debate de ideias. Se você quer entender melhor a origem disso e como é que isso acontece psicologicamente, eu recomendo assistir essa palestra aqui, da Brené Brown, chamada O Poder da Vulnerabilidade. A boa notícia é que você pode tentar mudar isso começando por você mesmo, e partir do pressuposto de que você está errado pode te ajudar de 3 formas. A primeira é que você vai começar a enxergar a sua vida como um constante
constante processo de busca pela verdade. E vai conseguir buscar essa verdade a partir da observação da sua própria realidade, sem contar com soluções mágicas ou acreditar em líderes salvadores. Você vai passar a construir soluções a partir da sua própria história, da sua própria experiência, das coisas que fazem sentido para você. E quando você faz isso sem a pretensão de estar certo, esse processo se torna muito mais leve, aproximando você cada vez mais da verdade que você está querendo buscar. E esse processo torna você uma pessoa cada vez mais autêntica, flexível e evoluída. A segunda é que você vai parar de se comparar com os outros. Você vai passar a ver e ouvir o que as outras pessoas dizem e fazem com um sentimento de curiosidade e não de competição, como ideias que merecem ser exploradas para que você possa buscar a verdade dentro da sua própria jornada. Dizendo de outra forma, você vai passar a raciocinar a partir dos seus princípios fundamentais e não por analogia. Ao invés de buscar evoluir de forma comparativa, sempre de olho no que os outros estão fazendo, você vai passar a construir a sua trajetória pessoal, que se tornará mais leve, prazerosa e repleta de significado. A terceira coisa que você vai perceber é que estar errado não é algo que te diminui. Pelo contrário, o erro é um caminho que te leva aonde você quer chegar. O erro é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, um caminho para o novo. Como já disse o Elon Musk, se você não está errando, é porque não está inovando o suficiente. Admitir que está errado, buscando estar cada vez menos errado, vai fazer com que você se torne uma pessoa mais corajosa, confiante e capaz de assumir riscos. Tudo isso vai permitir que você se reconecte com pessoas que pensam de forma diferente de você, restabelecendo a possibilidade do debate de ideias na busca de soluções, ao invés de debater posições na busca de certezas. E vamos combinar que a política está precisando muito desse tipo de debate. Número 2. Aí vem todo mundo. Esse é o título de um livro do autor Clay Shirky. Ele diz que pela primeira vez na história da humanidade, as ferramentas para compartilhamento e cooperação em uma escala global não estão na mão de governos e instituições. A internet e os celulares diminuíram o custo da formação de grupos voltados à colaboração em torno de uma mesma ideia. O ser humano é um ser social por natureza. A necessidade de interagir com outras pessoas para trocar ideias e experiências é algo que está programado no nosso DNA. E as novas tecnologias estão permitindo que essa necessidade de socialização seja atendida espontaneamente e em uma escala global, sem depender da conformação a regras e estruturas rígidas. O sistema anterior dependia de governos e instituições organizados em estruturas hierárquicas para selecionar e filtrar as melhores ideias para só então compartilhá-las. No novo sistema, as ideias são primeiro compartilhadas para só depois serem filtradas coletivamente. Esse processo de filtragem das melhores ideias também ocorre de forma espontânea, transformando a produção de conhecimento em uma obra coletiva. As hierarquias são substituídas por estruturas mais horizontais, onde todos têm as mesmas oportunidades, e o poder de influência de cada um está ligado à sua disposição em participar e contribuir. E se você acha que isso não funciona, eu tenho um exemplo bem interessante para te dar. Em meados da década de 90, a Microsoft iniciou um processo de enciclopédia digital chamado Encarta. Ela contratou os melhores profissionais e pesquisadores, pagando altíssimos salários e investiu milhões para fazer o projeto acontecer. A Encarta começou sendo vendida em CDs, mas logo depois, no ano de 2000, passou a ser disponibilizada em uma versão online. Acontece que em 2001 surgiu um outro projeto de enciclopédia online, onde a participação não era remunerada, o acesso era gratuito e o conteúdo era criado e revisado livremente por qualquer um que se dispusesse a participar. Eu estou falando da famosa Wikipedia, que deu tão certo que fez a Microsoft desistir de vez do projeto da Encarta em 2009. Ô Wilson, de novo, o que isso tudo tem a ver com a política? Essas ideias mostram como a internet, os celulares e as plataformas abertas e de livre colaboração podem substituir estruturas institucionais rígidas de participação limitada e que têm um alto custo de manutenção. Peraí, você está falando então que dá para substituir os políticos por uma plataforma online? Essa pergunta nos leva ao ponto 3. Agentes virtuais. Se a colaboração em plataformas como a Wikipedia pode potencializar a participação das pessoas nas decisões que precisam ser tomadas, há uma outra tecnologia que pode revolucionar ainda mais a forma como nós participamos da política: a inteligência artificial. Essa ideia é explorada pelo pesquisador César Hidalgo nesse TED Talk aqui, ó. Se por um lado ele reconhece que a democracia representativa está em crise, por outro, ele diz que a democracia direta também não é a solução. O problema é que sem
centenas de decisões políticas sobre os assuntos mais variados são tomadas todos os dias. E seria praticamente impossível ao cidadão comum conhecer e opinar sobre todos esses assuntos. Para resolver isso, ele propõe uma solução extremamente inovadora. E se ao invés de substituir os políticos, nós conseguíssemos automatizá-los? Como é que é o negócio aí, velho? Ele sugere que, em vez de votarmos diretamente nas leis e nas políticas do nosso país, esse processo podia ser mediado por agentes pessoais de inteligência artificial. Esses agentes poderiam ser configurados de acordo com as nossas preferências políticas e votariam diretamente ou depois da nossa confirmação nas leis e nas propostas apresentadas. Inicialmente, ainda seriam necessários políticos para formular e apresentar essas propostas, mas com o tempo, os próprios algoritmos poderiam assumir essas funções, auxiliando na elaboração de propostas a partir de iniciativas populares ou até formulando essas propostas automaticamente. E Wilson, mas será que esse negócio vai dar certo? O que me garante que esse grilo falante virtual vai fazer as mesmas escolhas que eu faria? O César diz que para esse sistema funcionar, ele não precisa ser perfeito, só precisa ser melhor do que o que existe hoje. E esse sistema teria como vantagens o controle direto de cada pessoa sobre seu agente de inteligência artificial, uma maior transparência e o fato de que, ao contrário dos políticos de hoje, os agentes virtuais estariam imunes a influências externas e a atos de corrupção. E se você acha que isso é uma coisa futurista, que está a anos-luz de distância, eu tenho que te dizer que muitas das escolhas que você faz hoje já são influenciadas por algoritmos de inteligência artificial. Dentre elas, as páginas de internet que você acessa, as músicas que você ouve, os livros virtuais que você lê, os perfis que você visita e até o caminho que você escolhe para ir de casa ao trabalho. Mas calma, o César diz que essa transição não aconteceria de uma vez, mas aos poucos, começando com o uso da inteligência artificial em ambientes menores, como no seu condomínio, na empresa em que você trabalha, na escola ou universidade onde você estuda ou no grupo comunitário do qual você participa. E com as pessoas se tornando mais confortáveis com essa ideia, é possível que no futuro ela venha sim a se incorporar ao nosso sistema político e transforme radicalmente a forma como nós exercemos a democracia. Se você chegou até aqui, acaba de receber a medalha de honra do time Futuropédia. Então aproveita para deixar o seu gostei, fazer a sua inscrição no canal e clicar no sininho para ser notificado dos novos vídeos. E compartilha aí com aquela sua galera que adora debater sobre política. Mas antes de ir embora, diz aí para mim, o que você achou dessa ideia, hein? Você acha que pode existir uma política potencializada pela inteligência artificial ou será que os políticos são mesmo insubstituíveis? Quais os riscos que nós corremos se essa transformação realmente vier a acontecer? Deixa aí o seu comentário sobre o que você achou dessa ideia e também sobre ideias para os próximos vídeos. Por hoje é só, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima!